Fala galera do Code AM, Arte Dias 90 com mais um tutorial de desenvolvimento web. E hoje no segundo vídeo de CSS nós vamos falar sobre a sintaxe e sobre algumas métricas ou unidades de medida do CSS. Vamos lá? Bom galera, então no primeiro vídeo, para quem acompanhou, nós demos uma introdução rápida, falamos sobre a origem do CSS, quem foi que desenvolveu, qual que é o uso principal dele, né? Se você nunca ouviu falar e quer saber aí por que eu tenho que usar o CSS, por que é tão falado assim. E algumas formas de declarar. Nós vimos que tem 3 formas de declarar, as mais comuns, que são utilizando esse link, ou colocando aqui a style tag direto na sua tag HTML, ou criando uma tag style aqui dentro do documento HTML mesmo, que ele vai atualizar tudo. Então, eu gosto de usar, mas pensando em termos de projeto, a melhor que você vai utilizar é essa com o link aqui em cima, dentro do seu head. Por quê? Porque quando você tiver vários arquivos e você quiser referenciar o mesmo style sheet, que é o que acontece muito normalmente, né, sempre acontece, você simplesmente precisa copiar essa linha e referenciar essa linha nos seus outros arquivos, né? Se você colocar um style tag aqui dentro, você vai ter que copiar ele em todos os seus HTMLs. Pior ainda se você colocar um style dentro de uma tag, toda vez que você criar essa mesma tag, se você quiser que ela tenha o mesmo estilo, você vai ter que estar copiando essa style tag toda vez, e isso não é legal, não é o que a gente quer. Então o jeito mais simples é você criar aqui então uma referência para um style sheet, e nós vamos então chamar aí dentro desse arquivo que a gente precisa, certo? Então, como eu disse, hoje nós vamos ver primeiro a sintaxe, e a sintaxe não tem nada muito secreto. Eu já até fiz um exemplo no outro vídeo. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui agora mexer no meu body, eu vou simplesmente colocar o nome dele assim, e eu vou abrir uma chave, abre e fecha, e dentro dela você pode então definir o que você quer. Se quiser colocar numa mesma linha, tudo bem, mas para ficar mais legível, né, é sempre bom seguir esse esquema. Você dá um espaço aqui, coloca abre chaves, define, por exemplo, que o background vai ser vermelho, por exemplo. Você pode usar um red e ele vai atualizar aqui o seu fundo para um vermelho atrás, certo? Então fica aí o esquema. O background é uma das outras propriedades que nós vamos ver mais para frente, tem várias. Vamos supor agora que nós temos... eu vou falar rapidinho de classe, que eu acho que é importante já para entrar nesse esquema de sintaxe. As classes são coisas que nós definimos dentro do nosso HTML que vão referenciar o CSS para criar um certo padrão. Então vamos supor que tenho vários elementos separados no meu texto, e alguns deles eu quero que eles sejam sempre azuis. Então vamos supor que eu tenho aqui um H1, e eu tenho mais um outro H1 também, com um texto diferente. Tem também depois aqui um H2, e eu tenho também por último um P, que é um parágrafo. Então o H1 vai ser o header maior, o header principal. Essas tags já são definidas pré do HTML, então para H1 você tem um header maior, o H2 um texto um pouco menor, e o P é o parágrafo. Então isso aí o browser já vai criar essa formatação sozinho para você. Vamos supor que essa segunda H1 eu quero que ela tenha um esquema especial, quero que ela seja azul, mas eu quero que a primeira continue preta. Então eu vou definir um style só para esse H1, certo? Então, mas como nós estamos usando um arquivo referente, eu não vou colocar um style aqui dentro. Então eu vou criar uma classe com esse esquema class equals, abre e fecha. Vou colocar então, criar o nome dela de especial, por exemplo. Class especial. Ou vamos fazer um nome um pouco mais autoexplicativo, colocar classe azul. E agora eu quero que todo elemento que tiver essa classe azul, ele tenha essa propriedade que eu vou definir. Então eu vou criar um ponto azul, que é para definir essa classe azul que eu criei. Abre e fecha também, abre e fecha aqui com as chaves. E eu vou definir que a color é blue. Certo? Então o CSS vai olhar todo mundo que tem essa classe azul no meu documento, e se ele encontrar, ele vai vir aqui e vai falar, opa, azul quer dizer o quê? Cor azul? Então beleza. Então eu vou criar e eu vou definir então esse valor aqui azul só para esse H1, certo? Então nós temos dois H1s iguais. Eu poderia criar, por exemplo, se eu criar só um H1 e colocar color blue, eu vou estar fazendo isso funcionar para todos os H1s. Então ele não vai, ele vai ver esse H1, então ele vai falar, todo H1 qualquer ele tem cor azul. Então
não vai adiantar. Então, por isso que nós colocamos essa classe, se você quiser que um H1 ou outro elemento especialmente tenha esse CSS, você deve definir ele com essa classe. Então, classe é algo que você pode utilizar várias vezes e você só precisa definir ela uma vez. Então, eu não vou precisar aqui colocar H1 que tem a classe azul ou P que tem a classe azul. Se eu quiser, eu posso. Vamos supor que, por algum motivo, eu quero que somente elementos H1 tenham essa classe. Então, eu vou colocar um H1.azul e automaticamente ele vai ignorar esse azul que eu coloquei aqui na classe P. Por quê? Porque eu estou definindo que todo elemento H1 da classe azul, você faz isso, você coloca um cor blue. Se eu colocar, ou seja, um P da classe azul, cor blue, meu H1, a classe azul, ele vai ignorar e vai usar apenas no P, certo? Então, esse aí é o modelo de classe. Temos também os IDs. Os IDs são coisas que você define só uma vez por sua página. Nunca faça um ID duas vezes, porque o conceito dele é existir um para cada página. Pode ser até que funcione, mas não é o ideal. E ele você usa então para definir coisas né, mais assim, com um escopo maior. Então vamos supor que eu quero meu ID aqui seja página teste, por exemplo. Vou colocar com essa formatação aqui. Não importa como você definir o nome de classe ou ID, vai do seu gosto. Então eu recomendo que você dê uma olhada na internet dos padrões mais comuns. Você pode utilizar o camel case, você pode utilizar 5-. Então, no caso aqui do meu página teste, eu vou definir ele com ID. Então eu vou utilizar esse númerozinho de telefone aqui, que eu esqueci o nome desse negócio. Então ele vai fazer o que? Ele vai estar fazer uma definição de ID. E ele vale para a mesma coisa aqui para a classe. Então, que você definisse para esse página teste, ele vai criar uma vez. E como eu disse, o ideal é você não definir mais de um ID, mais de um elemento com o mesmo ID. Você pode definir vários elementos com diferentes IDs, mas sempre tenha em mente que eles são únicos, tá? Então, mais uma vez aqui eu posso colocar um font style agora, por exemplo. Vou colocar um italic. E agora todo mundo que está dentro do meu página teste, eu estou criando uma propriedade dentro do meu body, e repare que o body ele abriga vários elementos que têm texto. Então, se eu disser para o meu elemento pai que o estilo de fonte é itálico, todos os elementos dentro dele que tenham uma fonte utilizando, eles vão aplicar esse elemento. Então, ao invés de eu ter que colocar aqui H1 fonte itálica, H2 fonte itálica, parágrafo fonte itálica, simplesmente você vai no seu body, no seu principal, define um ID para ele, ou você pode até usar aqui body também, porque body nós só temos um, então ele vai encontrar também. E você define essa fonte, ele vai atualizar todos, certo? Então, também funciona aí. Essa é mais uma dica aí muito importante. Se você tiver um estilo em comum com todos os seus elementos, já coloca uma definição apenas no escopo pai. Não precisa repetir várias vezes. O CSS ele tem que ser o quanto mais seco, né? O dry possível, que o dry aí um conceito aí famoso em TI que significa don't repeat yourself, né? Que não repita você mesmo. Então, não faça repetições desnecessárias, faça um CSS o mais limpo possível, porque para um projeto grande vai ficar vários arquivos, vai ficar grande, certo? Então aí tá a dica. Acho que por enquanto tá bom de estilo. Nós vamos falar rapidinho então agora das métricas. As métricas elas servem como unidades de medidas, então nós temos aí várias famosas, eu vou falar das mais conhecidas, tem um monte, se você olhar no documentação do W3C tem bastante informação sobre as outras. E o que nós vamos usar a maior parte das vezes são os pixels, que é, por exemplo, você pode definir aí com o tamanho do seu título, do seu texto com o font size, texto azul, óbvio. Ele vai ter um tamanho de 20 pixels, por exemplo. Então ele vai... Peraí que eu acho que eu tirei... Font size... Ah, certo, que agora meu classe está certo aqui. Eu vou colocar de volta o azul para a gente identificar. Então o meu font size aqui da classe azul agora está com o texto de 20. Você pode brincar, alterar, colocar uns 50, por exemplo. Vai ver que ele vai aumentar bastante. Outro valor famoso, por exemplo, é a porcentagem, que ela vai pegar 50% ou coisa do tipo. Ele vai pegar sempre a porcentagem do sua definição parente de font size, tá? Então, se o meu body, por exemplo, tem um font size 100 pixels, então ele vai pegar aí já uns 50% do body. Se eu diminuir, acho que é o texto lá de baixo que está pegando, o texto que está pegando é aqui, então
Tá aí, então ele está pegando sempre 60%, ou seja, está fazendo uns 60 pixels, porque o meu pai é 100 pixels, então ele pega aí o parente. Outro valor que eu posso estar utilizando, então, por exemplo, são centímetros também, que funciona. E eu posso usar também, por exemplo, tem vários. Vamos fazer aqui de volta um. Posso colocar 5 centímetros, ele vai funcionar também, ele vai usar aí a definição. Centímetro. E o que eu acho muito interessante também, que é utilizado bastante, é o chamado VW e o VH. E o EM também, são três que eu quero chamar muita atenção. O EM ele vai pegar sempre, você vai utilizar esse mais não para font size, mas para outros valores. Então, tamanho de caixa, por exemplo, ou qualquer outra coisa, porque ele vai pegar sempre o valor que você definir e isso vai ser o multiplicador da sua font size. Então, se você tiver numa caixa, por exemplo, e você quer que ela tenha um tamanho que seja relativo ao font size, porque se você aumenta ou diminui o font size, você quer mexer também na caixa, então você vai usar um EM. Porque o EM, por exemplo, se eu colocar um 5 EM aqui e eu tiver numa caixa, num elemento, posso fazer um exemplo aqui, caixa, font size, width, por exemplo, que é comprimento, né, que é a largura de um valor. Eu colocar ele, por exemplo, um EM. Eu vou tentar aqui então um valor, vamos colocar aqui, elimina o tutorial e eu vou colocar o div class caixa. Vamos colocar aqui uma borda nele, um border, um pixel solid. Não se preocupe com muitas dessas coisas, que eu vou explicar mais no próximo vídeo as propriedades melhor. E eu vou explicar mais fácil aí. Então, se eu colocar, por exemplo, 4M, ele vai alterar. Então, porque eu estou alterando aqui, que eu estou controlando o meu font size. Deixa eu trocar para 20 pixels. E ele acompanha. Então, você vê que ele está sempre vendo o tamanho da minha fonte aqui e vai reagir de acordo com esse tamanho. Então, ele olha o tamanho da fonte que você está usando nesse elemento e faz um multiplicador dessa. Então, o tamanho da fonte é 40, ele vai estar um if, então, de no caso, 40 pixels, porque é 2 vezes a fonte. Ok? Vamos continuar, então. Tem o VH também. O VH, ele o VW, que significa View Width, né, que é a largura da visualização. E ele vai pegar sempre o número que eu colocar, por exemplo, 40 VW, ele vai fazer, então, uma porcentagem da largura da sua tela. Então, ele funciona aí se você precisa trabalhar bastante com desenvolvimento mobile ou responsivo, né? Ele vai sempre pegar, então, a largura da sua tela no momento e vai calcular aí a porcentagem dela. Então, 40, eu vou estar usando sempre 40% da minha view atual. Então, não importa o tamanho que eu tenha, ele vai ajustar automaticamente. De uma forma paralela, nós temos o VH, que é o View Height, que vai pegar 40% da minha altura. Então, obviamente, se eu ficar mexendo aqui, não vai trocar muita coisa, mas se eu alterar a altura da minha tela, você vê que ele está pegando sempre 40% da altura total da tela. Mais uma propriedade aí muito legal que às vezes resolve vários problemas de CSS que você tem para fazer um elemento se posicionar de uma forma legal e assim vai. Então, fica aí então um aprendizado. O Pixel é bem famoso, utilizado muito. O EM também é legal porque ele relaciona com o tamanho da fonte da sua caixa atual, vai pegar o multiplicador da caixa atual. Tem o VW, que ele vai ajustar com o tamanho da sua tela, e o VH, que vai ajustar com a altura da sua tela, tá? Por último, eu quero usar também o porcentagem. O porcentagem ele simplesmente pega o tamanho do seu elemento parente. Então, se eu estiver aqui com uma caixa, no caso, o meu elemento pai é o body. O body nós estamos sempre, por padrão, usando 100% da tela. Então, um 50% quer dizer pega 50% do tamanho do body. Se nós tivermos um valor caixa mãe, que tem width 100 pixels,
E eu vou criar agora essa caixa mãe aqui dentro com o div class caixa mãe. Copiei no clipboard e acabei nem usando. E nós vamos colocar a caixa aqui dentro da caixa mãe. Deixar sempre bem legal aqui a formatação para ficar legível, né? Então, agora nós estamos usando não o 50% do body, mas o 50% do elemento parente. Então, aqui são 100 pixels, então nossa caixa tem atualmente 50 pixels. Se aumentar isso aqui para 200, nossa caixa vai para 100 pixels, beleza? Então, aí o porcentagem, fique guardado que ele sempre pega a porcentagem da largura do elemento pi, que é o elemento que está acima do seu elemento, e vai calcular a porcentagem da largura dele. Então, tá aí, mais uma vez, pixel, m, vh, vw e o porcentagem. Então, esse foi mais um vídeo com bastante métrica, bastante aprendizado aí sobre a sintaxe. Nós vimos o que são classes, o que são IDs, como definir eles no seu arquivo, e estudamos aí algumas métricas bem importantes. Você já pode, aí já tem o seu toolkit preparado, já pode começar a fazer um CSS bem legal. Então, obrigado mais uma vez por curtir o canal. Acompanhe todos os nossos vídeos, temos vídeos de todas as linguagens, de boa parte aí das linguagens web, e nós vamos continuar aí com os cursos CSS. Então, muito obrigado, galera, um abraço e até a próxima.